Fala galera, beleza? Bom, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre livros. Para muitas pessoas, escrever um livro é muito mais do que um sonho. É algo que às vezes parece inatingível. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: é possível. Não que aqui no Brasil a gente consiga viver disso, a gente consiga ganhar dinheiro. Se você não for um Paulo Coelho da vida, dificilmente você vai ganhar dinheiro vendendo livro. Mas é algo que, quando você tem como meta, como objetivo, pode ser algo viável. Até porque hoje em dia a gente já tem algumas editoras que facilitam a nossa vida, não exigindo, por exemplo, uma tiragem mínima de não sei quantos mil livros para você poder publicar o seu livro. Tem editoras que imprimem sob demanda, o que acaba facilitando demais a vida da gente que gosta de produzir conteúdo, que gosta de escrever. A pedido de alguns alunos meus que dizem que eu não sou muito bom divulgando, né, os meus conteúdos, e confesso que algumas coisas que eu produzi nem são tão boas assim, eu resolvi começar a falar um pouquinho delas aqui no meu canal. E hoje eu quero falar um pouquinho desse livro aqui, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI. Mas eu quero contar um pouquinho a história desse livro. Esse livro surgiu assim meio que de bobeira, numa conversa de corredor. Eu tinha um projeto já engavetado, eu já tinha conseguido publicar alguns livros, e eu tinha um projeto engavetado já há um tempo, que não avançava, que não ia para lado nenhum. E um dia eu tinha uma sala num corredor ao lado do meu parceiro Gustavo Viana, que é o outro organizador desse livro, que me ajudou nessa empreitada. E um dia a gente, de bobeira, se encontrou no corredor e a gente começou a conversar. E do nada ele me solta assim: cara, como as competências do farmacêutico mudaram desde que eu me formei, porque ele é farmacêutico de formação. E eu disse para ele: mas espera aí, na minha área também, o administrador que se formava na época que eu me formei é completamente diferente do administrador de hoje. E no meio dessa conversa surgiu a ideia, então, da gente falar ou escrever um livro, porque a gente chegou à conclusão que essa conversa dava um livro. E aí surge, então, a ideia do Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI. Resolvemos, então, chamar alguns amigos, alguns parceiros, muitos aqui, né? Eu tenho o maior orgulho de dizer que foi a primeira publicação deles, então a gente conseguiu puxar essa galera para essa coisa tão difícil e para esse quase sonho impossível de publicar um livro. E aí a gente acabou elegendo, então, 10 profissões, e a ideia era que cada um, dentro da sua formação, falasse, né, quais são as competências essenciais para esse profissional do século XXI. E as profissões que a gente conseguiu juntar nesse livro foram o administrador de empresas, que é o capítulo que eu escrevi por ser administrador de empresas de formação, biólogo. Eu tive o prazer de ter, na verdade, eu e o Gustavo tivemos o prazer de ter a Ana Cláudia Pelizon, que é uma colega da Faculdade Piaget, que é fera no assunto, né, da biologia. A profissão do economista, que eu também tive o prazer de trazer o meu irmãozão, Marco Aurélio Bernardes, economista e professor da Universidade Metodista. Um engenheiro ambiental, com o André Oliani e o Augusto Hashimoto, dois parceiros também. Engenheiro civil, a Adriana Capello, que além de ser uma parceira, também é a responsável pela capa do livro, foi ela que fez. O Gustavo escreveu o capítulo sobre o farmacêutico. Duas colegas também da Faculdade Piaget, a Adriana Nagahashi e a Marília, escreveram sobre o nutricionista. Meu amigo Carlos Eduardo, da Universidade Cidade de São Paulo, escreveu sobre o profissional de marketing. Eu dividi o capítulo sobre o profissional de recursos humanos com a minha querida ex-aluna Elizabeth Monteiro. E o capítulo sobre o psicólogo ficou com a Tatiana Viana, prima do Gustavo. Esse livro está disponível na editora, no site da editora, na editora Biblioteca 24 Horas. Ele foi lançado em 2018. Tá aqui a capinha dele para vocês verem. É um livro que normalmente os meus alunos me pedem e eu sempre tenho alguns
para vender para eles, porque eu consigo com o preço de autor e acabo vendendo para eles. Mais um motivo para não ganhar dinheiro com o livro. A gente incentiva eles a lerem, conseguindo o livro mais barato do que na editora. Então, eu sempre tenho alguns no meu carro, porque eles sempre me pedem. O feedback tem sido muito positivo, o pessoal sempre diz que é bem legal e eu fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos aí falando ou usando o meu livro em trabalhos acadêmicos, ou até mesmo quando eles me chamam para discutir alguma coisa que eles encontraram aqui e eles julgam ser importante ou interessante para a vida deles. Apesar de ser um livro que trata de 10 profissões distintas, muitas competências aqui acabam se repetindo, porque são competências essenciais para o profissional, independente da produção. Sou suspeito para falar, porque foi um livro feito com muito carinho, com muito envolvimento. E assim, galera, é uma dica que eu dou para vocês, né? Para quem quiser aí discutir um pouquinho sobre competências, sobre o profissional do século XXI e ouvir um pouquinho aí, né, de especialistas ou das ideias do ponto de vista desses especialistas. Fica essa dica aí para vocês de leitura. Competências essenciais para o profissional do século XXI, da editora Biblioteca 24 Horas, organização minha e do meu amigo Gustavo Vidal Viana. Espero que vocês tenham gostado. Eu trago mais livros para vocês em breve, mais dicas de livros. Claro que eu vou começar dando a moral para os meus livros, né? Obrigado. A gente se vê. Boa leitura.